Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Olá, sou o professor Rogério. Bem, então, eu estou agora começando uma nova playlist aqui sobre a questão de filosofia. A primeira playlist, ela contou com a introdução, que é filosofia. A segunda, o segundo vídeo foi quando o ser humano ele começou a pensar, né, de uma forma diferente, fugindo das bases dos seus instintos. E né? E depois disso, né, a partir da formação das primeiras escolas filosóficas. Bem, então, esse vídeo aqui, né, eu vou gravar aqui com meu filho em casa, então pode ser que tenha algumas manifestações dele, né, por trás, mas essa é a realidade de qualquer professor, né, nesse tempo maluco aí. Bem, então, para iniciar a conversa, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai iniciar o pensamento da seguinte forma. Então, quando nós falamos em Grécia clássica, né, então nós imaginamos a cidade de Atenas como berço da filosofia. Mas nós vamos perceber o seguinte, que a cidade de Atenas, ela como era uma cidade que vivia do comércio, então ela era muito influenciada com povos que viviam ao seu redor. E principalmente povos que dependiam dos seus produtos. E as relações comerciais vai fazer com que essas trocas de conhecimento elas fossem cada vez mais abundantes e essas trocas de conhecimento é que vai fazer a grande, né, Atenas se tornar o berço da filosofia, né, clássica, né? E com isso iniciando-se com uma escola ou, né, com um grupo de pensadores que é chamado de pré-socráticos, ou aquele que nós chamamos os filósofos da natureza. Então, os filósofos pré-socráticos foram os filósofos da Grécia Antiga que surgem, né, que sugerem o nome que aqueles que antecederam Sócrates. Então, essa divisão propriamente se dá mais devido ao objetivo de sua filosofia em relação à novidade introduzida pelo Platão, né, do que a cronologia, visto que temporariamente alguns dos ditos pré-socráticos são contemporâneos a Sócrates ou mesmo posteriores a ele, no caso de alguns sofistas. Bem, então, antes da gente iniciar o debate sobre o que é filosofia clássica, né, com Sócrates, com Aristóteles, com Platão, nós temos que ver o que veio antes deles. Então, os pré-socráticos, eles também são considerados uma escola da filosofia, né, que veio antes de Sócrates, durante a vida de Sócrates e depois de Sócrates, que são aqueles que concentravam a sua observação na natureza e não exatamente no homem. Então, a gente vai assim, problematizar isso um pouquinho mais para baixo. Bem, então, primeiramente, os pré-socráticos, também chamados de naturalistas ou filósofos da natureza, entendendo-se este termo não foi o sentido corriqueiro, mas com realidade, né, primeira, originária e fundamental, ou que é primário fundamental persistir na oposição, né, do secundário derivado ao transitório. Tinha como escopo, né, assim, o problema especulativo da cosmologia, né, do cosmos, e isso vai, de uma certa forma ou de outra, trabalhar a partir do arte, né, que é aquela questão das ideias. Eles introduziram, né, ao Ocidente a noção do mundo como cosmos, um arranjo ordenado que poderia ser entendido via assim, inquirição racional. Então, eles vão analisar os elementos da natureza e como esses elementos da natureza, de uma certa forma ou de outra, né, vai transcorrer na vida das pessoas. Como eu fiz o vídeo sobre a criação, então a deusa Gaia, né, que era a deusa Terra, é um desses elementos que vai fazer parte, né, da superstição e a questão referente a esses filósofos, né, que vieram antes de Sócrates. Bem, então, posteriormente, com a questão do princípio fundamental único, entretanto em crise, surgem os sofistas. Né? No caso, o foco muda do cosmo para o homem e o problema moral. Bem, então, dentro desse contexto, também nós temos um grupo que vai começar a mudar o foco. Né? Então,
do foco de uma natureza, né, da natureza, dos problemas da natureza, e vai chegar à questão da moral. E o discurso vai ser o que vai levar a esses embates. Então, o embate, né, do discurso é que vai levar ao surgimento dos sofistas, que nós depois vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre eles. Bem, então, o resgate dos pré-socráticos. Um dos maiores problemas da filosofia, de uma certa forma geral, é que nós não temos obras. As obras que nós temos desses filósofos são fragmentos, né? Porque durante a queda da Grécia clássica, depois os romanos e a Idade Média, muitos desses pensadores eles foram, né, tendo suas obras destruídas. Então, os fragmentos que nós temos sobre eles começam a ser novamente trazidos à tona a partir ali do Renascimento. Então, o Renascimento, quando começa a ter a coletânea de fragmentos dos pensadores pré-socráticos, no caso do Henri Estienne, né, que vai começar a buscar esses fragmentos, né, na poesia da filosofia, o Hernán Dios, né, que popularizou o termo pré-socrático por conta dessa questão daqueles que veio antes de Sócrates, e por aí vai indo até o momento onde o Friedrich Nietzsche, entre outros pensadores, vão começar a buscar um entendimento dentro da era das tragédias dos gregos, né? Então, tentando entender como é que os gregos eles lidavam com esse pensamento. E é sempre bom nós pensarmos o seguinte, que muitos desses textos se perderam com o passar do tempo, e o que nós estudamos hoje são meros fragmentos, que foram preservados principalmente, né, no mundo oriental, principalmente por conta das escolas e das faculdades de origem islâmica, que eles preservaram essas obras, esses fragmentos, para que nós possamos estudar nos dias de hoje. Bem, então às vezes pode ser difícil determinar uma linha de argumento real que alguns pré-socráticos usavam para apoiar suas visões particulares. Enquanto a maioria deles produziam textos significativos, nenhum deles sobreviveu de forma completa. Então, tudo que está disponível são citações dos filósofos que tiveram contato com esses textos. E também historiadores que vão estudar esses fragmentos. E como é que esses fragmentos vão ser, né, trazidos para nós até a nossa atualidade? Né? Então, eu estou mexendo aqui nesse tablet aqui, porque o meu filho está pedindo para que eu, né, troque aqui o desenho para ele. Então, vamos lá. Né? Então, quando nós estudamos essa questão desses fragmentos, né, então, nós não temos esse trabalho na íntegra. Então, fica muito difícil para se trabalhar esse pensamento de uma forma racional, mas sim deduzir ou tentar, né, contextualizar o que eles viviam e como é que isso vai alterar a vida naquela região. Bem, então, os filósofos pré-socráticos rejeitaram explicações mitológicas tradicionais dos fenômenos que viam ao seu redor, né, em favor de explicações mais racionais. Então, eles buscavam a racionalidade dentro dos fenômenos que estavam ali ocorrendo. No caso, né, de onde tudo vem, de onde tudo é criado, como explicamos a pluralidade das coisas encontradas na natureza, como podemos descrever a natureza matematicamente. Então, eles vão tentar buscar uma razão dentro desse contexto. E como é que isso vai interferir na construção, né, de pensamentos racionais. Bem, então, outros se concentraram na definição dos problemas em paradoxos, que se tornaram a base dos estudos matemáticos, científicos e filosóficos posteriores. Os filósofos posteriores rejeitaram muitas das respostas fornecidas pelos primeiros filósofos gregos, mas continuaram a dar importância às suas perguntas. Além disso, a cosmologia proposta por eles foram atualizados por desenvolvimentos posteriores na ciência. Então, esses primeiros filósofos, como a maior parte desses pré-socráticos que nós vamos estudar, ele vai trazer principalmente a questão dos teoremas, né? Então, nós veremos Protágoras, depois nós veremos Pitágoras,
Tales de Mileto, entre outros, né, pensadores de ordem matemática, como é que ele vai tentar explicar a natureza a partir das ordens matemáticas. Bem, então, o primeiro pensador que nós vamos tentar esmiuçar aqui foi o Tales de Mileto. E como é que seu pensamento vai ser contribuído, né, vai contribuir para a construção do imaginário dentro dos pré-socráticos. Bem, gente, então acredito, né, que essa introduçãozinha aqui nos pré-socráticos, ela ficou, né, ela tem os seus, né, as suas problematizações. Então, antes, tudo aquilo que acontecia na natureza era tratado como uma forma mítica de se relacionar o conhecimento racional com os fenômenos da natureza. Então, com o passar do tempo, o homem ele vai começar a duvidar daquelas respostas pré-concebidas ou respostas muito banais, e com isso tentando explicar tudo de uma forma racional. Bem, então, aqui eu termino aqui, então, o pedido que eu sempre faço no final dos vídeos, né? Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like, né? Então, como o trabalho ele é muito artesanal, então, para o crescimento do canal, a gente precisa um pouquinho mais de recursos. Então, venho aqui, deixo aqui embaixo na descrição o Pix, se você se sentir à vontade de estar colaborando, né, com o canal, então vou deixar aqui o Pix. Então, agradeço muito pela atenção até aqui, né, e vamos dar continuidade, né, nos próximos estudos e como é que isso nós vamos trabalhar a filosofia. Muito obrigado e até a próxima.